Quando subimos ao púlpito, subimos numa plena dependência do Espírito Santo. Tem que ser assim. Quando você se assenta para adorar ao Senhor e nesse momento para ouvir a palavra de Deus, que já tem sido cantada, que já tem sido lida e até mesmo orada como uma resposta do povo da aliança ao seu Deus, quando você para ouvir a voz do Senhor, você para numa dependência de que o Espírito de Deus falará ao seu coração. Tem que ser assim. Nós falamos e ouvimos nessa plena dependência e confiança de que o Espírito do Senhor estará no controle, por isso nos entregamos a Ele. Ó Senhor, pelo Teu Espírito, fala conosco, sabendo que, como foi orado mais de uma vez, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas Deus, pelo Espírito Santo, é poderoso para falar ao coração e para usar o pecador, mesmo sendo um pecador. Apesar de nós, Ele pode falar e pode nos usar. E Deus tem falado à sua igreja por meio de sua palavra. Nosso propósito, desde o início da jornada aqui em Caxias, foi que a igreja lesse toda a palavra de Deus em culto. E nós estamos quase terminando. Nós já lemos todo o Novo Testamento juntos em culto. E nós já lemos boa parte do Antigo Testamento juntos em culto. E nós estamos numa reta final, os profetas. E desejamos, a partir de então, ir não só lendo, mas fazendo a exposição deles, para que os irmãos, nessa reta final, por meio da leitura dos profetas, possam conhecer melhor o Deus que fala e aquilo que Ele fala. E o livro do profeta Isaías é um dos principais livros messiânicos da Bíblia, que fala profundamente sobre a redenção em Cristo Jesus. E nós estamos lendo este livro. E nós hoje lemos o capítulo 45 e 46, dos quais nós gostaríamos de expor parte deles. Mas, antes disso, vamos abrir Isaías capítulo 40 e ler um pedacinho deste capítulo que introduz um bloco importante do livro do profeta Isaías, que é este bloco que foca na redenção no Messias. Isaías 40. Versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá. Pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus.
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Senhor Deus amado, tua palavra é o teu poder para a salvação. E numa plena confiança e dependência de que o teu Espírito, ele de fato fala por meio da palavra que nos fora revelada por ele mesmo, para que nós sejamos edificados, fortalecidos, confortados, exortados, e assim possamos ser amadurecidos para que nos tornemos mais parecidos com Jesus, a imagem e semelhança do Senhor restaurada em nós. Então, Senhor Deus, nós pedimos, fala conosco, para que, ó Deus, a tua palavra opere tudo isso que o Senhor deseja, que o Senhor quer. E assim, ó Deus, nos alegremos em Ti, em ver a Tua glória se manifestando em nossas vidas, a Tua graça operando em nosso viver, para que nós glorifiquemos o Teu nome por meio dele. Que o Senhor receba a nossa oração, fala conosco, abençoe a Tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O livro de Isaías é um livro fortemente messiânico. E ele vai revelar os dias do Senhor Jesus, às vezes até com detalhes, como nós lemos no capítulo 40. O capítulo 40 anuncia a vinda de João Batista, preparando o caminho, preparando o povo para receber Cristo, o Senhor. Portanto, o foco é Cristo. O preparador, João Batista, tinha o propósito de apontar para Jesus. E o Espírito do Senhor estaria falando por meio dele para quebrantar o coração de uma geração que receberia o Filho de Deus, uma geração singular, a única geração de toda a história humana que teria o privilégio de ter a encarnação do Verbo. Isaías anuncia aqueles dias, e anuncia muitas vezes. O livro começa com uma introdução, que até parece um pouco do resumo de sua obra. Os capítulos de 1 a 5 vão falando sobre o pecado do povo, antecipando a necessidade da redenção para este povo. E então no capítulo 6 tem o chamado do profeta, que Deus usará para anunciar 600 ou mais anos antes da chegada do Messias, anunciar a salvação. Ele está anunciando a chegada esperada do Redentor. A visão da glória de Deus, no capítulo 6, é o chamado do Messias. Ele vê o Senhor sentado no seu trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele está diante do Senhor e o Senhor o comissiona. Ele vai fazer o papel de instrumento de Deus para que o Espírito Santo use, anunciando a Escritura, anunciando a verdade que salva. E então, a partir do capítulo 7, vem esse anúncio, que é exatamente a proclamação da ira de Deus contra as nações. E isso é muito importante no livro do profeta Isaías. Tanto que do capítulo 7 até o capítulo 34, nós encontramos o profeta falando sobre a indignação de Deus contra as nações. E nós precisamos mencionar isso. Deus está indignado contra o homem pecador. O foco principal dessa indignação é a idolatria, que nós lemos e vamos voltar para ele, que é o capítulo 45, na verdade também o 46. A indignação de Deus contra as nações, algo que você tem que considerar. Deus está indignado. A idolatria do homem pecador
que sempre levantam um ídolo para substituir o seu Criador. E não importa se é um pedaço de pau, se é o dinheiro, se é uma pessoa, quer importante ou não, ou mesmo se ele cria um ídolo que é a sua própria imagem e semelhança. O homem sempre cria ídolos para substituir o seu Criador, e Deus está indignado. E do capítulo 7 ao 34, ele vai mostrando a indignação de Deus. Tanto que no capítulo 34 é a coroação dessa indignação. Ele encerra essa indignação dizendo: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Nações que ele foi mencionando anteriormente, como nós falamos, do capítulo 7, que começa com a Síria, mencionando o Egito, Etiópia, Babilônia e assim por diante. As nações da época, que ele vai mencionando uma após a outra, para mostrar a sua indignação contra o mundo inteiro. Contra o mundo inteiro. A indignação contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Versículo 8: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. E assim o capítulo 34 mostra que, de fato, o Deus irado deveria ser temido. Só que é fantástico ver em Isaías, mesmo nesse bloco em que Deus revela a sua indignação, que ele fala de esperança no meio da revelação da sua ira. O capítulo 7, que fala da ira de Deus contra Israel, contra a Síria, encontra no finalzinho uma promessa sobre o Messias. Versículo 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que é a referência a Cristo Jesus, como Mateus nos diz no seu primeiro capítulo. E então ele continua falando sobre a sua indignação contra as nações. E no capítulo 9, ele volta a trazer esperança. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele volta a falar da sua indignação contra as nações. E no capítulo 11 ele diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. E ele volta a falar da condenação das nações. E assim ele vai alternando a sua ira e a sua salvação. Esse grande pedaço do livro do profeta Isaías é muito importante para você. Você já considerou que, independente de sua vida estar boa ou não, a realidade é que o Deus da glória, o Senhor de tudo e todos, está irado contra as nações? Porque o homem, desde que foi criado no Éden, tendo pecado, levantou um ídolo, sua vaidade, em seu coração. E desde então, vem percorrendo a história humana por meio desta idolatria constante, levantando ídolos para afrontar o seu Deus e substituir o seu Criador.
Deus está irado contra as nações. Esta é ainda a realidade, mesmo que já tenha sido cumprida a redenção em Cristo Jesus, que pagou o pecado original de Adão, mas que cada pecador precisará prestar contas diante dele. Deus está irado contra as nações. Por que isso é importante? Porque a vida é curta, a vida passa rápido, e você terá que aparecer diante de Deus certo dia. Um dos nossos irmãos esses dias teve uma experiência ruim, sofreu um acidente de carro, graças a Deus estão bem, mas ali ele e a família tiveram a oportunidade de refletir. E se eu tivesse ido hoje? E se tivéssemos todos morrido hoje? A minha irmã falecida, que nós já mencionamos, morreu num acidente de bicicleta, quando tinha 11 anos de idade. Ninguém sabe o dia da morte. Ninguém. Ela é uma surpresa para todos, advertindo a todo homem que esteja pronto para se encontrar com o Criador hoje. Porque todos irão se encontrar com Ele, bons e maus, todos se encontrarão. E Deus revela pelo Espírito Santo que Ele está indignado contra as nações, indignado com a rebeldia dos povos que levantam os seus ídolos no coração. E não se engane, que nem sempre é um pedaço de pau e pedra. Para muitos pode ser a própria vaidade do coração, que se levantam contra o Criador para o afrontar todos os dias. O profeta Isaías, então, traz nesse bloco tão grande em que Deus fala da sua ira, ele traz de pedaço em pedaço um pouco de esperança. Apesar da ira divina, há esperança. E então esse bloco termina no capítulo 35 com a esperança, que diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo, e disse Saron: eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Há salvação. O coração da mensagem profética que o Espírito Santo anuncia é que diante do pecado e, portanto, da ira divina contra o homem, há uma salvação. Há uma graciosa salvação divina que Deus revela para todo aquele que pode ouvir. E você já considerou isso? Já considerou que amanhã você vai trabalhar, talvez na terça também, e apesar de parecer um dia comum como qualquer outro, pode ser o último dia.
Pode ser que tenha chegado ao fim a contagem de seus dias e, portanto, você precisará estar pronto para se encontrar com um Deus que durante tantos milhares de anos, pelo Espírito Santo, anunciou a salvação aos homens, dizendo que Deus tem uma salvação para o pecador por meio de seu Filho, por meio de Jesus, o Senhor. Considere que quando Deus anuncia a sua indignação contra o mundo, Ele não está brincando. E quando Deus anuncia a sua indignação contra as nações, é porque o dia do juízo virá. E então dará a cada um segundo suas obras, para sofrerem o que merecem, por terem desprezado o próprio Criador, o Senhor. Isaías nos alerta ainda hoje a necessidade de nós estarmos aos pés do Senhor, estarmos prontos para a chegada do nosso Deus, para o nosso encontro com Ele. Depois desse grande bloco, capítulo 7 ao 35, Isaías, curiosamente, traz um pedaço da história de um rei de Judá, o rei Ezequias, capítulo 36 ao 39. Todavia, não é sem nexo que ele traz esse pedaço. Talvez alguns digam assim, o que tem a ver tudo o que ele estava dizendo com esse trecho, esse bloco 36 a 39, que especificamente vai tratar sobre duas experiências do rei Ezequias. A primeira experiência é o gracioso e poderoso livramento de Deus quando Senaqueribe, o rei da Síria, ele veio para tomar Jerusalém. Ele mandou o seu general, o Rabsaque, para sitiar e tomar a cidade do povo do Senhor, Jerusalém, a capital, a principal cidade de Judá. E nessa primeira experiência, eles afrontam a Deus. Eles dizem assim, todos os povos pelos quais nós passamos e tomamos, oraram aos seus deuses, confiaram em seus deuses, lutaram pelos seus deuses, anunciaram vitória em nome de seus deuses. Mas nenhum dos deuses das nações livrou os povos que nós tomamos, livrou os povos de nossas mãos. Nós somos mais fortes do que todos eles. E eles então afrontam o Deus de Israel. O vosso Deus também não livrará vocês de nossas mãos. Ezequias rasga suas vestes e coloca diante de Deus as palavras afrontosas daqueles homens. E então Deus dá a resposta pelo profeta Isaías. Eles serão destruídos porque afrontaram não um povo, afrontaram o único Deus vivo e verdadeiro. E nessa primeira experiência, Ezequias e toda Jerusalém veem Deus destruir o exército assírio para mostrar que não há Deus como o Senhor. Não é sem razão, portanto. As nações fabricam ídolos, Israel tem Deus como seu Senhor. As nações cultuam um pedaço de pau e pedra, Israel tem o próprio Criador como seu Deus. Esse paralelo proposital para mostrar a glória de Deus diante de todas as nações que fabricam seus ídolos. Capítulo 37, finalzinho, versículo 36 a 38, a resposta ativa de Deus, a ação de Deus diante da afronta dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. 185 mil homens de guerra, soldados valentes, foram mortos pelo anjo do Senhor.
E quando se levantaram os restantes da manhã, pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, nem assim ele se converteu ao Deus de Israel. O feriram à espada, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. A experiência de Ezequias visa mostrar, comprovar tudo que o profeta Isaías vinha anunciando da parte de Deus pelo Espírito do Senhor. Deus é a única salvação. Deus é o único Deus. Deus é o Criador. E os homens que criam seus ídolos não passam de tolos. E Deus salva o seu povo. Em quem você confia? Os homens confiam no dinheiro. Os homens confiam na política. Os homens confiam no poder. Os homens confiam em outros homens. Os homens confiam em muitas coisas, em muitos ídolos. A salvação está no Senhor. E aí vem uma outra experiência de Ezequias, capítulo 38. Ezequias adoece de uma enfermidade mortal, diz logo no início do capítulo. Então, Isaías anuncia que ele deveria arrumar a sua casa, ele morreria. Mas o clamor daquele homem, o Ezequias, que chora, que coloca seu coração diante do Senhor, diz o versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus dá vida ao homem que está morrendo. O Deus que tem poder para dar vida, Ele é o Senhor da vida. Nossas vidas estão em suas mãos, não nas mãos de ídolos feitos pelos homens. Os homens fazem ídolos com suas mãos, Deus nos sustenta em suas mãos. O contraste entre a idolatria cega e a realidade de que somos obras das mãos de um Criador, Deus, o Deus de Israel. Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que se agrada daqueles que o buscam, é aquele que se faz salvador daqueles que temem o seu nome. Um exemplo para todo Israel, para que Israel temesse ao seu Deus e unicamente ao seu Deus, no qual está a vida, no qual está a vida deles. E então, Ezequias canta, louva ao Senhor por sua graciosa salvação. Esse trecho é muito importante para mostrar na prática que Deus é o Deus da salvação e que toda a salvação está nele de fato. É quando então termina, capítulo 39, mais uma experiência que anuncia o castigo que viria sobre Judá. Então, a partir do capítulo 40, Deus começa, por meio do profeta Isaías, a falar dos dias do Messias, dos dias do Filho de Deus. Do capítulo 40 até o 66, o foco será fortemente messiânico. Deus anunciando a sua salvação ao seu povo. Deus anunciando sua graciosa salvação ao seu povo.
Observe que são muitos capítulos, anunciando que Deus providenciou redenção para redimir o homem em sua miséria. Qual a sua atitude diante disso? Qual a sua atitude diante disso? Então eu volto para o texto de Isaías 45, que foi lido nas leituras alternadas. E ele diz assim, a partir do versículo 19, ele diz: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Observe que o profeta Isaías não está anunciando escondido a mensagem. Deus diz: falei para todo mundo ouvir. O Espírito do Senhor tem anunciado a salvação de Deus às gerações abertamente. Você está aqui. Por que você está aqui? Você está aqui porque em alguma medida você ouviu o Espírito de Deus falando pela palavra abertamente, não escondido. O cristianismo não é uma religião de mistérios, não é nenhum tipo de sociedade secreta, cheia de coisas escondidas, não. Deus sempre anunciou abertamente, claramente, para que até o surdo pudesse ouvir, para que todos pudessem conhecer a sua salvação. Deus disse dos quatro cantos da terra. Ele usou muitos homens, dentre os quais o profeta Isaías, e ainda usa aqueles que estão veiculando a palavra de Deus com fidelidade, anunciando para o mundo a salvação de Deus, abertamente. Agora, observe uma questão. No dia, então, que se deparar o homem com Deus, observe que os homens não terão como se justificar, mas Senhor, eu não sabia. Mas Senhor, ninguém nunca disse nada. Quando, na verdade, foi dito abertamente para o mundo sobre a salvação de Deus, e você sabe disso. Você não conseguirá fugir da ira divina por argumento qualquer, porque Deus anunciou a sua salvação abertamente ao mundo. Podemos ver isso muito antes, quando em Josué nós encontramos aquele povo, os gibeonitas, que recém mencionamos em sermão, que creram em Deus por terem ouvido o testemunho das obras de Deus. Observe que apesar de não ter nenhum missionário referido ali, nenhum profeta saindo de cidade em cidade para anunciar a palavra de Deus, não há uma menção. Josué capítulo 9 e 10 nos diz que pessoas viram
as obras do Senhor realizadas no meio de Israel. Viram Deus livrando Israel do Egito, mandando as pragas e julgando uma nação rebelde, derramando sua ira para livrar o seu povo com poderosa salvação. Pessoas testemunharam, e essas pessoas se tornaram instrumento de Deus ao dizerem para os povos por onde passavam, como peregrinos e viajantes: Deus de Israel fez obras jamais vistas nesta terra. Então os povos, ora, temiam e se escondiam, ora, criam na salvação de Deus, como os gibeonitas, que creram no Deus de Israel e se tornaram parte do povo de Israel, porque creram. Isaías diz: não foi dito isso escondido, mas foi anunciado dos montes, para que todos ouvissem a voz do Espírito de Deus falando pelos profetas, anunciando a graciosa e poderosa salvação de Deus. Enquanto isso, os homens em sua cegueira fazem seus ídolos. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. A idolatria. Portanto, Deus chama à salvação os homens, se apresentando como o único, vivo e verdadeiro Deus, para que eles possam finalmente ver e desfrutar destas bênçãos que só Deus realmente pode dar ao homem. Mas eles fecham o coração. A idolatria é tratada como uma cegueira. Eles nada sabem, eles não percebem a ignorância que é estar se prostrando diante de um pedaço de pau e pedra. Eles não percebem a ignorância que é chamar de Deus aqueles que eles mesmos fizeram com suas mãos. A ignorância da idolatria frente à graciosa salvação de Deus dada aos homens por meio de sua palavra. Como você reage a isso? Você que tem se deparado com a palavra de Deus todos os dias. Você que hoje tem acesso à palavra do Senhor pela internet. Que você tem acesso à palavra do Senhor na igreja. Que você tem livro, a própria palavra de Deus em suas mãos. E os muitos livros que citam a palavra do Senhor. Você que tem hoje acesso à palavra do Senhor em todos os lugares. Qual tem sido a sua reação diante disso? Como você tem reagido à realidade de que existe um Deus e que este Deus virá para julgar o mundo com justiça? Como você tem reagido a isso? Como você tem reagido à realidade de que Deus está indignado contra as nações idólatras, que criam seus próprios deuses, quer as suas ideias, suas ideologias, quer seus objetos de pau e pedra? Como você tem reagido à realidade de que há uma necessidade urgente de salvação? Este é o chamado urgente dos profetas para todos. Como você tem reagido a isso? Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. A salvação do Senhor. Esse é o coração da mensagem profética. Esse é o coração da mensagem evangelística da Escritura. Qual a sua reação diante disso? Continua vivendo como se suas mãos pudessem fabricar os ídolos e servi-los? Continua vivendo como se não houvesse um amanhã?
como se não houvesse uma eternidade, como se não fosse se deparar diante de Deus. Continua confiando em coisas que você levantou como ídolos de seu coração. Qual é a sua reação diante da realidade de que Deus está revelando para nós? Ele voltará e julgará o mundo com justiça. Qual a sua reação? A mensagem do profeta chama o seu povo a confiar nele, a entregar a sua vida completamente a ele, de tal modo que confie como Ezequias na salvação do Senhor. Ele virá, ele salva o seu povo com poder e graça, mas se indignará contra todos aqueles que o desprezaram, que o rejeitaram, que substituíram pelos seus próprios ídolos. Qual é a sua reação diante disso? Você precisa pensar nisso hoje, porque a mensagem do Senhor aos homens sempre tem um caráter urgente, porque quer o Senhor volte logo, quer Ele chame os homens pela morte, a vida do homem, ela está sempre diante do inevitável, o encontro com o Senhor. Não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, então estamos sempre diante daquilo que é imprevisível. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Qual a sua reação diante disso? Qual a sua reação? Essa é a mensagem que Isaías fala da parte do Senhor para o seu povo ainda hoje. As nações confiam nos seus ídolos, mas Deus anuncia a sua graciosa salvação para todos eles, para todas elas. Qual a sua reação diante disso? Como você reage ao chamado do Senhor à salvação? Livre-se dos seus ídolos. Livre-se dos seus ídolos. O coração do homem, como uma fábrica de ídolos, está sempre colocando alguém no lugar de Deus. Livre-se dos seus ídolos. Livre-se de sua autoconfiança. Livre-se da confiança naquilo que você pode ver. As coisas estão ruins, você confia porque a despensa está cheia, porque a poupança está cheia. Livre-se da autoconfiança, da confiança em suas próprias mãos. Livre-se da confiança que você tem naquilo que não é Deus. Porque no dia que o Senhor Jesus voltar, ou no dia que Ele chamar você, ninguém poderá livrar de suas mãos. Ninguém. Livre-se disso. O chamado do profeta Isaías ainda hoje fala ao coração dos homens. Os homens estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. E a salvação de Deus está sendo anunciada graciosamente para que saiam debaixo da ira do Senhor por meio de Cristo Jesus. Então livre-se dos seus ídolos. Livre-se deles para que a sua vida tenha uma confiança unicamente no Senhor. Para que a sua vida seja entregue unicamente nas mãos de Deus, o Deus de Israel, o Criador. Livre dos seus ídolos, para que no dia da angústia você clame a Ele, só a Ele, e a sua confiança tal nele possa ser depositada de modo que você possa desfrutar daquilo que Paulo diz em Filipenses 4, a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Livre-se dos seus ídolos. Livre-se da idolatria do seu coração, da autoconfiança, da confiança naquilo que não é Deus. Para que você, então, por meio de Cristo Jesus, possa viver a paz de Deus que excede todo entendimento, por confiar unicamente na justiça do justo e justificador, Senhor. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. O Senhor estende àqueles que confiam nele a sua justiça. Enquanto os ídolos nada podem fazer para livrar o homem pecador da ira
do Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus dispõe de sua justiça. O próprio Deus anuncia que a sua justiça é dada para aqueles que confiam nele. E quantos serão envergonhados os que se voltam contra o Senhor, os que criam seus próprios ídolos? Será justificada a toda geração que confiar em Deus. A justiça que virá do próprio Deus satisfará completamente o Senhor no dia da ira do Senhor, no dia final. Então, lança a sua vida sobre Ele. Entrega a sua vida para Ele. Coloca sua confiança tão somente nas mãos dEle, para que toda a sua segurança esteja unicamente no Deus Redentor, naquele que é Senhor de tudo e Salvador dos que creem. Você precisa entender isso de tal maneira que a sua vida seja entregue nas mãos de Deus totalmente. Essa mensagem ela é tão importante que ela vai de Gênesis a Apocalipse. Deus dizendo ao homem: a minha ira se levanta contra as nações, mas a minha salvação é estendida para todo aquele que crê. Então, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. É tudo o que você precisa. O homem está sempre querendo encontrar em si mesmo alguma justiça, alguma coisa para se segurar, para dizer assim: é nisso que eu confio. O homem está sempre procurando em si mesmo algo para dizer: eu consigo, para se gabar, para alimentar a sua vaidade, seu orgulho. E Deus sempre anunciando: são vãos os ídolos do coração do homem. Confiem na justiça de Deus, unicamente na justiça do Senhor, para que o coração possa descansar e então desfrutar da certeza de que quer se encontre com Deus hoje, quer amanhã, o seu encontro com o Senhor será agraciado pela justiça do próprio Deus. Como é bom poder dormir em paz. Se você hoje se deparasse com a morte, você teria razão para estar em paz. Se hoje você se deparasse com a morte, se você percebesse hoje que está cara a cara com a morte, que pode ser o último momento, o último suspiro, o último dia da sua vida, você estaria em paz? Se você tivesse a certeza de que hoje se encontraria com Deus, qual seria a razão para estar em paz em seu coração? Porque a justiça do homem não promove a justiça de Deus de jeito nenhum. Então, descanse o seu coração nele. Coloque a sua vida nele. Confie a sua vida a Ele. Porque Ele é sim o Deus Salvador. E não há outro além dele. E são esses que então podem dormir em paz todos os dias. Nessa esperança de que quando finalmente chegar o dia de se encontrar com Deus, será chamado por Ele para desfrutar das bênçãos que Ele mesmo alcançou por seu Filho. Como diz Paulo em Efésios 1:3, as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. São esses que desfrutam da paz. São esses que aguardam a volta. São esses que não temem a morte. Porque a morte não será o encontro com a ira divina, mas com a redenção que Ele prometeu para aqueles que confiam nele. Então, ouça a voz do Espírito de Deus falando pelo profeta. A salvação do Senhor estará ao alcance de todos os que creem no Senhor.